E aí, mano? Quanto tempo, hein? Beleza? Acho que tá tudo bem aqui na posição desse cara. Bom dia. Não enlouqueci. Bom dia, sim. Porque são 20 para 6 da manhã de quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020. E eu tô indo pra casa nesse momento. Depois de um bom tempinho, né, segurando aí a onda, eu resolvi fazer um videozinho do retorno pra minha casa depois de um dia de trabalho aqui, saindo das imediações de um gigantesco galpão de uma enorme empresa brasileira, na verdade uma enorme empresa francesa, que é bem grande aqui no Brasil também. Passados aí 1 mês e 5 dias, né, do meu início aqui, que ocorreu no dia 15 de julho passado, já com uma rotina mais ou menos cristalizada, né, em sua maioria, né, tentando talvez entender todas as nuances do meu cargo e tudo que eu posso colaborar com a minha empresa e tudo mais. Então eu resolvi fazer esse videozinho hoje, até aproveitando a boa sorte de uma volta muito tranquila, com um tempo bastante agradável, perto dos extremos que eu peguei já muita neblina, eu peguei já chuvisco, eu peguei já visibilidade baixíssima, eu não peguei chuva ainda com a moto, assim, chuva, porque no único dia que, um ou outro dia que choveu, eu vim de carro. E a gente vai começar esse filminho de hoje à noite, mas terminaremos de dia, tá? Já garanto pra vocês. Embora eu tenha saído hoje perto de uns 10 minutos mais cedo. É uma diferença mínima. Às vezes eu saio da minha sala 5 minutos antes e dou o azar de pegar uma fila de um ônibus que entrou, porque eu saio da minha sala, saio do galpão, vou para o outro prédio e vou para o restaurante tomar um café da manhã. Tomo um chocolate quente com 2 pãezinhos, às vezes uma outra coisinha a mais. E o pessoal que chega dos ônibus fretados, eles já vão direto para o restaurante, para o refeitório também fazê-lo. Então, se eu dou o azar de pegar um ônibus que acabou de chegar, eu pego uma fila grande para entrar. Então isso me atrasa 15 minutos, às vezes, mesmo eu saindo um pouquinho antes. E às vezes eu até me atraso 5 minutos a mais, saio 5h25, 5h30 da minha sala, e não chegou nenhum ônibus naquele momento, então é tranquilo para eu pegar minhas coisinhas, e eu acabo saindo bem mais cedo, inclusive. É meio relativo isso. Bom, eu estou aqui tentando firmar meu pé, né? Tentando me firmar, tentando garantir o mínimo de segurança possível, apenas e tão somente pela parte do que eu faço, né? Aprendendo, entendendo e indo para cima. Como diz um grande amigo meu, que eu tô com saudade inclusive, meu compadre Alessandro Vitor,
É trabalho, não é férias, não é diversão. Mas não é nenhum sufoco, não é nenhuma tortura, não é nenhum muro de lamentações. Muito pelo contrário, eu acredito que é algo de complexidade muito baixa em relação ao que eu já exerci nos últimos tempos. Enfim, e com grande orgulho de voltar a sustentar minha casa, a buscar um equilíbrio, alguma coisa que possa não fazer faltar nada para minha linda esposa e o meu fofíssimo e amadíssimo filho, e deixar minha família e as pessoas que gostam de mim tranquilas e contentes. É isso, tá? Esse mês teve alguns percalços razoáveis para eu aprender, para eu entender. No meio do caminho eu tive um susto enorme. Eu prefiro não dar detalhes agora. Eu tive um susto enorme em coisa de 2 semanas de trabalho. E há aproximadamente 3 semanas, está completando a 4ª semana, depois desse susto, eu tenho me mantido e me esforçado para seguir aqui, seguir contribuindo e enfim, aquilo que eu falei sobre confiança, sobre entender a empresa também necessitando do meu trabalho. Eu sei que sim, mas é muito importante o retorno, né? Muito importante a manifestação ou a demonstração para a gente seguir melhorando e tentando, enfim. Eu sou novo, eu aprendo, né? Eu tenho 51 anos de idade. Bom, o caminho, gente, é isso aqui. Eu não vou inventar nada em relação ao atual caminho que eu encontrei, que eu decidi e que parece ser realmente o caminho que reúne o melhor custo-benefício, o menor custo, a menor distância e o menor tempo. Esse vídeo vai durar aproximadamente 40 minutos, de 40 a 45 minutos, quando eu vou descer da moto e falar tchau para vocês. A minha adaptação ao horário tem certo momento da noite que eu fico um pouco mais cansado, eu sinto um sono maior. Dormir de dia, normalmente minha rotina é deitar perto das 7, às vezes um pouquinho menos. Hoje, por exemplo, eu devo deitar um pouco antes das 7 e acordar entre 1h30 e 2 horas. Nunca passa muito disso. Não é fácil. O Cauê já está acordado, a Glaucia acordada, e as rotinas da casa e o mundo está ativo. Então eu acordo várias vezes. Mas também não é a tortura das torturas de que eu não vou aguentar, é um horror. Não. Eu acabo dando uma compensada do sábado para o domingo. Eu durmo bastante. Esse último sábado do sábado para o domingo eu dormi quase 11 horas direto. Que aí você pega um pedaço razoável da noite também para dormir. Embora nos fins de semana eu não vou dormir cedinho, eu não levanto cedo, nada disso. Eu dou uma forçada para ficar ainda uma parte da madrugada acordado. No mínimo 2h30. No sábado passado eu fui dormir 2 horas. Eu deitei 2 da manhã. E acordei perto do meio-dia. Não, depois do meio-dia. Então, assim, não é trabalho. Eu estou muito feliz de estar trabalhando. Já recebi um primeiro meio salário, né? Porque eu comecei no meio do mês passado. Já estou segurando a bronca. Esta é a motinho que no último ou penúltimo vídeo eu falei. Ela está atendendo plena e completamente a minha necessidade de locomoção. Eu não estou nem fazendo revezamento como eu tinha me planejado, de fazer 2 dias da semana de carro e 3 dias de moto. Não. Eu estou vindo todo dia. Se não chove na semana, pode deixar que eu venho de moto.
sossegado, estou bem tranquilo em relação a isso. Eu vou mudar ela esteticamente, vou deixar parecido com as outras motos que eu tenho, vou colocar o meu morceguinho aqui. Já combinei com o cara lá perto de casa que mexe com estofamento. Ele vai dar uma mexida nesse estofamento, trocar a capa. Tá boa essa capa, eu troquei ela. Mas ele vai pôr uma que eu gosto, tem um estilo bem legal, não é cara. E vai dar uma melhorada no design aqui. Esse banco ele é duro demais e um pouco alto demais. Então dá para tirar um pouquinho de material e modelar, deixar mais anatômico. Eu sinto muita dor no cóccix quando eu desço da moto. Muita não, eu sinto um desconforto no cóccix, bem no final da coluna, pela posição que eu fico e pelo desconforto razoável do banco. É muito menos desconfortável do que era a scooter, mas ainda assim é um pouco desconfortável. Dá para eu mexer nisso sem gastar muito. E é isso, cara, é isso. O Cauê não tem se adaptado bem a isso, ele tem sido um pouco mais levado, um pouco mais desobediente, um pouco menos submisso aí nessa época, mas ele vai ter que entender, vai ter que aprender, não tem jeito. É um trabalho, não sei quanto tempo vai durar, eu vou me esforçar muito para durar bastante, enquanto eu não tiver nada, enquanto eu não tiver algo próximo do parâmetro do custo-benefício que eu tenho aqui. Então é isso. É estranho não dormir em casa. Também é estranho para a Glaucia e para o Cauê eu não estar dormindo em casa. Mas tem algumas vantagens. Eu tenho conseguido ajudar muito mais a Glaucia, porque eu tenho esse período da tarde. Eu saio de casa por volta de 7h40, entre 7h35 e 7h45 no máximo. Eu estou subindo na moto, tô ligando a moto para vir embora, para vir trabalhar. E então sobra esse tempo todo para eu fazer umas coisinhas, correr aqui e ali, cuidar da moto, cuidar do carro, enfim, né? Essa vantagem que eu não tinha, não estava acostumado. Trabalhar em período integral, quando você volta para casa, todo mundo também está voltando para casa. E essa coisa também do trânsito, né? Quase não há trânsito. Lá, quando eu estiver perto de Osasco, quando eu estiver no fim do meu percurso na Anhanguera, que é perto do SBT, depois que passar o pedágio aqui, eu vou sentir, a gente vai ver um pouquinho mais de trânsito, que é a hora em que está todo mundo também saindo para a estrada e eu estou sentindo São Paulo, então pessoal que mora nas redondezas, nas proximidades. Quando eu estou de carro, eu entro aqui, ó. Aqui é a Tenente Marques e vai para Santana de Parnaíba. E eu saio no meio ali do... Eu já filmei a volta, né? Então é isso, é por ali. E com a moto, vamos em frente, seguimos juntos aí, tudo certo. Você vê que logo depois é o pedágio. É bem rápido, eu acho, bem rápido esse percurso. Até por essa ausência de trânsito, né? De um fluxo muito maior. Embora não seja assim tão calminho. A vinda é bem mais calma. 8 e pouco na Anhanguera aqui é sossegado pra caramba. Bem menos movimentado. E é isso. Bom, falar da vida, das coisas, né? Agora que eu remontei uma rotina, eu também estou conseguindo fazer algumas coisas, pensar mais, pensar melhor. Eu estou começando os primeiros cálculos de voltar a escrever. Meu blog subiu, Opiniões, Ideias e Viagens Mentais foi banido. O UOL provavelmente tirou esses blogs pessoais do ar. Era um blog do UOL. Inclusive o meu blog de futebols, eu tinha dois, né? O Opiniões, Ideias e Viagens Mentais e o Futebols e Boas Companhias. Os dois não existem mais, não me pergunte por quê. Alguma coisa realmente aconteceu lá.
Fiquei muito tempo sem mexer também. Ainda bem que eu consegui fazer uma coletânea, né? Mas muita coisa eu perdi. Tenho certeza que eu perdi muita coisa. Enfim. Já também não é tão importante assim. Então estou recalculando as coisas para voltar a escrever. Quero fazer isso sem pressa. E inclusive, porque o que acontece à noite aqui não é não faz nada. Tem épocas em que o movimento é maior ou um pouco menor, e também tem um período da noite onde, primeiro que o movimento é menor mesmo, de pessoas, né? Há menos pessoas e as resoluções são mais fáceis. Então, sempre me sobra no mínimo umas 2 horinhas. Tem me sobrado umas 2 horinhas por noite aí de trabalho. Eu voltei a ler o Sapiens e agora eu acho que eu consigo terminá-lo. Já finalmente hoje eu passei de onde das últimas vezes eu havia chegado. Já comecei, é a terceira vez que eu começo a ler, mas já estou quase na metade do livro. Isso faz uma semaninha que eu estou lendo 10, 12 páginas por dia. Tem dia que eu consigo ler umas 30, 40 páginas, mas enfim, sem pressa, curtindo. É um livro que tem muito a me ensinar, muito a me fazer aprender e também muito a me fazer calar nessa minha revolta idiota, que às vezes a gente está falando apenas e tão somente de natureza humana. Então eu quero isso. Os próximos passos serão alguma coisa no sentido de... aqui é o Morro Doce. Alguma coisa no sentido de voltar a escrever, planejar em que plataforma eu vou voltar a escrever. O Simplicíssimo está próximo de voltar, mas como já faz tanto tempo que a gente está nesse movimento, tadinho, o Rafael e o pessoal que está ajudando bastante, faz bastante tempo já que a gente está falando da volta do Simplicíssimo e ainda não voltou. Então a gente quer... Então paralelamente a isso, eu quero já adiantar um lugar de escrita. Quero ver como. Não vou pagar nada para isso. Não quero pagar uma plataforma nem nada disso. Se não der eu não faço. Enfim, faço textos meus e vou guardando. Publico no próprio Facebook, se preciso, se a vontade for insuportável, né? Aqui ao lado é Morro Doce, ó, Jardim Britânia e Morro Doce. Estou tentando passar esse caminhão porque existe um problema entre motos e caminhões na estrada. O caminhão movimenta muito ar. E a moto, quanto mais anda, mais leve está. Então ela é muito afetada por esse ar que o caminhão desloca. Eu hoje parece que como faz diferença 5, 10 minutos às vezes. Aqui já está claro normalmente quando eu tenho passado por aqui. E tem uns caras que tem uns faróis que eu desconfio que são altos. E aí deixam a gente bem desconfortável. Então, e é nesse momento em que eu estou. Falando um pouquinho das impressões, aconteceu uma coisa muito forte na semana passada que me assustou, me decepcionou, confesso que me decepcionou, e que eu ainda estou tentando refazer uma leitura razoável disso. Uma pesquisa do Datafolha informando que a popularidade do presidente aumentou significativamente. Jair Bolsonaro está surfando na popularidade. Ele tinha rejeição de 42% e hoje tem de 33%. Ele tinha aprovação de 32% e hoje tem aprovação de 37% ou 38%. E por que me decepcionou? Porque nada aconteceu para que aparecesse um crédito do nada no cara. Ele não fez nada.
a não ser ter deixado de fazer de modo imperceptível uma coisa que ele fazia e que o prejudicava bastante, que era se declarar. Ele tem feito menos, ele não deixou de fazer, mas ele não tem mais dado uma de o super capitão macho imbecil acéfalo na frente das câmeras com tanta frequência. E eu confesso que eu me decepcionei com isso. Eu sei que há um pouco, e boa dose disso, é uma questão de que eu não quero, efetivamente, que um sujeito com essas características, com esses desvalores, não é valores, com esses desvalores que o que esse governo representa, triunfem na popularidade. Eu não quero que isso seja visto como sucesso. É uma guerra de valores, sim. Não é uma guerra de vaidades, é uma guerra de valores. Um sujeito que proclama e declara diferenças, proclama e declara separações, elitismos, aversão à pobreza. A pobreza não, aversão à pobreza qualquer um pode ter e até deve, mas aversão a pobres. Um cara que difunde, navega, se vangloria de mentiras e ignorâncias. Não é um cara, é um movimento, mas ele é a cabeça do movimento. Eu não quero que dê certo, eu não quero que uma população de qualquer lugar tenha pretensão de apoiar. Eu já disse sobre isso. A candidatura de Bolsonaro para mim sempre foi vista como uma chacota. Ele era um Cabo Daciolo, ele era um Levir Fidelix, ele era um Enéas no máximo. Mal feito, porque cultura pelo menos o Enéas tinha. E fui surpreendido semana passada com essa porrada em saber que a população simplesmente de uma hora para outra falou: ah não, ele não é tão ruim assim. Ok, buscando explicações, eu descobri a real explicação, o conceito básico matemático. A bolsa, o auxílio, que por base, por trato pesado, o auxílio de R$600 ou R$1.200 para mães solteiras, o qual eu também me beneficio, tá? Ele atinge muito mais as camadas mais pobres dos subempregos, os informais e os desempregados. E esses foram os mais beneficiados com esse auxílio. Para muitos deles ficou até melhor agora, depois que o governo pagou essas. Agora já estamos em 4 ou 5 parcelas de algumas pessoas. Então, eu tenho que engolir um pouco o meu orgulho e entender que para quem está passando fome, ideologia enfia no cu. Claro, básico assim. Não existe esquerda-direita. Ai, esse é preconceituoso comigo quando eu estou passando fome e aparece alguma coisa que me mata a fome. Esse é um conceito parecido com o que o Lula navegou. Eu digo parecido e não idêntico, porque a comparação tem que ir até a página 2. Porque nos projetos liderados, inventados ou gerenciados pelos governos esquerdistas brasileiros, eles carregavam um cunho social a mais do que o próprio dinheiro, como o Bolsa Família exigir a matrícula dos filhos e exigir a aprovação dos filhos na escola. Como o Bolsa Família proibir o trabalho infantil. E, enfim, outros aspectos. O que não está dentro do contexto ideológico, político, partidário de nada perto deste governo.
Dá o dinheiro para os caras parar de me encher o saco. É isso. Mas enfim, não vou eu entrar na cabeça do cara para querer achar o que ele está pensando. É só ler o resultado das atitudes e falas. Não façam isso, tá? Aqui você viu, eu saio da Anguera, entro por dentro quase da divisa de São Paulo com Osasco. Eu estava em São Paulo quando eu entrei ali. Agora eu já estou em Osasco. Vila Airosa é meio Osasco, meio São Paulo. Onde eu estou, Vila Airosa. E sim, grande parte da população, da aprovação, ou ainda do aumento da aprovação ou da diminuição da reprovação, vem dessas pessoas que estão cada dia em maior número, ou seja, torne todos mais pobres e depois dê uma esmola a eles. É uma pena que a gente não evoluiu. Mas enfim, isso me assustou, me decepcionou. Porque fora esta camada, ao que parece, outras camadas também começaram a afrouxar o conceito crítico. E, gente, por favor, o conceito básico da ideologia desses caras é terrível. É um conceito de pátria cristã, gente. É um conceito de ultranacionalismo idiota. Aliás, um ultranacionalismo muito mais ultranacionalista estadunidense do que brasileiro. Uma cópia rebuscada e mal feita de uma parte bastante positiva, que eu já falei sobre isso, do que eu admiro no patriotismo estadunidense. Não admiro tudo não, mas admiro. Patriotismo é uma coisa, ultranacionalismo é outra. Ultranacionalismo é radicalidade. E nenhuma radicalidade é correta. Então eu confesso que realmente me passou pela cabeça uma decepção gigantesca. Gigantesca. Em relação a essa última pesquisa. E aí um breve, como é que eu posso dizer? Um parênteses aberto de que esses caras não... Isso é muito básico, Jair Bolsonaro fala isso. E claro que os seus bozoloides acompanham as narrativas. Eles falam isso, de que não acreditam em pesquisas, né? Então, né, não acreditam em pesquisa. E agora? A própria Datafolha, a sua arquirrival, arqui-inimiga, mostrou uma pesquisa em que você está bem na foto. E agora, cara? Ah, mas nem a Datafolha aguentou. Então já tem esse discurso, né? De que, diante das evidências da superpopularidade de Jair Bolsonaro, eu vou chamá-lo de Bolsonaro agora, pronto. Diante de todas essas evidências, a Veja não, Então, e o discursinho que eu
não tenho mais ouvido ninguém, não quero chegar muito perto de quem defende isso, nem ficar assistindo idiota falando bosta. Mas as nuances que passaram foi de que nem o Grupo Folha resistiu à evidente e massacrante popularidade e sucesso do governo de Bolsonaro. É foda, né? É foda, né? O cara incentivou a aglomeração, o cara minimizou. Nossa, o que aconteceu aqui? Os dois retrovisores subiram. Não sei o que aconteceu, não. Eu passei pelo buraco ali e os retrovisores subiram. Eu acho que o guidão aqui deve ter subido. Enfim. E é isso, né? Enfim, agora dá bom dia a cavalo, né? Sabe, uma das únicas coisas que me deixava razoavelmente esperançoso, eu vou abrir completamente o jogo, era a derrota acachapante que o conceito desse governo significava para o Brasil, em todos os aspectos. Um cara ética e moralmente horroroso, um cara com uma história política merda, um cara com valores toscos, não é medianos, é toscos, como esse e a turma que o representa, não pode ter sucesso. Então, assim, depois da tristeza profunda que foi saber que essa turma ganhou uma eleição no Brasil, da enorme, gigante tristeza que foi ter que narrar aqui num filme no meu canal que Jair Messias Bolsonaro era o novo presidente eleito brasileiro. O que a cada dia, a cada momento de merda falada, de merda feita, de merda repassada e refeita, era o que me dava alguma esperança de falar, ao menos, dos males o menor. Um idiota desse, a população vai entender que nunca mais. E era isso que todos os dias, não era só pesquisa, era todos os dias, vendo. Eu trabalhava com público, eu estava no meu Uberzinho lá, levando as pessoas e tudo. Todos os dias vendo, cada dia mais gente, não, eu votei nele e tal, mas mano, o cara é horrível, o cara não dá, o cara é isso, assim, de repente, quando nada justifica alguma melhora em nada, me chega uma pesquisa de opinião onde o cara simplesmente melhorou sensivelmente os índices de popularidade, diminuiu sensivelmente os índices de impopularidade, o que leva a um significado básico amedrontador, aterrorizante, que é, sim, ele pode se reeleger. Minha nossa. Se você me perguntasse há 2 semanas atrás o que eu achava desse governo, eu falava, ele não vai terminar, esse cara não consegue, ele não tem capacidade. E ele continua não tendo, porque efetivamente não aconteceu nada. Lembre-se que o caso que eu falei, que é a justificativa técnica que todo mundo está dando, de que ele está navegando na popularidade do auxílio emergencial. Lembrem-se, o governo, o executivo, ou seja, ele, Paulo Guedes, as equipes econômicas, queriam dar 3 parcelas de R$200. Quem foi para cima foi o Congresso. Quem vestiu de falar não senhor e começou a vetar tudo, uma coisa atrás da outra, foi o Congresso.
Até agora não saiu do executivo em nenhum momento uma diminuição salarial dos políticos federais. Nada. Não saiu do governo uma única palavra de solidariedade às vítimas. Não venha me falar que solidariedade é dizer sinto muito, não posso fazer nada. Filho da puta, você era o único que poderia fazer alguma coisa. Principalmente a mais importante. Falar para as pessoas, não saiam de casa. Falar para as pessoas, segura a bronca um pouco, senão vai morrer muita gente. Se uma linha mínima de isolamento de menos de 60%, em média, no Brasil, fosse executada por 3 meses, março, abril e maio, gente, estamos no fim de agosto, seriam menos de 45 mil mortos projetados. A participação deste tirano, mentecapto, pilantra, cafajeste, desumano, vagabundo, é essencial nisso. A forçação da economia, deste cafajeste é responsável por mais da metade dessas mortes. Não, o SUS não explodiu. Não explodiu. Porque teve muita correria de estados e municípios também, de iniciativa de ONGs, né, não governamentais. E um pouco do governo também, porque tinha que dar. Tinha que fazer. Agora, simplesmente o cara diminuir metade das merdas que fala, sem trocá-las por coisas boas. Uma coisa é parar de falar merda, outra coisa é substituir a merda por coisa boa. E um auxílio emergencial que ele não tem praticamente nenhuma participação nisso, ficou enrolando para assinar, e o cara navega na tranquilidade de aumentar sua popularidade por isso. É realmente desesperador. Pensar em mais 2 anos e 4 meses, 3 meses, é uma coisa. Pensar em mais 6 anos e 4 meses é a transformação desse país num burródromo completo, numa elite pobre de espírito completa. E isso é decepcionante. Bom, acabou que mal amanheceu, né? O dia já está escuro mesmo, né? Tá muito nublado, tá bem carregado, né? Mas essa saidinha 10 minutinhos mais cedo, realmente hoje foi bem mais sentida. E é isso, gente. Registro minha decepção, minha preocupação e, enfim, votos de que as coisas melhorem para nós. A gente que ainda pensa que tem político que vai fazer efetivamente as coisas melhorarem para nós. Mas desesperar não dá. Não pode. Tem 2 pessoas lindíssimas ali naquele apartamento ali, ó, que dependem do meu equilíbrio, da minha boa vontade, da minha sanidade. E eu não vou perdê-la. Não vou perdê-la. Eu ainda tenho bons e queridos amigos que fazem valer a pena eu mantê-la. Não me venderei a isso. Podem ficar tranquilos. Beijo do gordo, bom dia. Até mais.